temporada final de Bleach acabou de lançar e o primeiro episódio já tá completamente insano, com uma luta mais cabulosa que a outra que não dá nem tempo de parar pra respirar. Então se prepara porque o final desse episódio tá de arrepiar até os cabelos do saco, meu parceiro. O episódio começa com esse bigodo do masoquista sendo macetado pelo Ichigo, mas na verdade tudo não passava de um belo sonho. Esse é o Iwate, o rei dos Quinces, falando que não existe um sonho melhor do que um pesadelo, enquanto vários olhos brotam no cabeçote dele, falando que ele conseguia ver tudo, tanto a lealdade do Jugo, seu braço direito, quanto a do seu filho nascido das trevas, mandando todos virem pra cima dele porque sabe que ninguém pode te vencer. Só porque tá fazendo cosplay de Gold Roger, esse safado já acha que é invencível já. Pra você que não sabe, basicamente o poder desse maluco é poder enxergar inúmeras possibilidades do futuro e alterar o destino a seu favor. Por isso ele realmente é um dos mais apelões de Bleach. Então a gente parte pra essa guerra insana que tá todo mundo esperando. Toda a rapaziada luta contra o exército de elite do Iwate, enquanto o Ichigo tenta chegar até ele, já que o rei Quincy matou o rei das almas. Os três mundos estão prestes a desaparecer e agora o Ichigo e seus aliados precisam derrotar o Iwate antes que ele recrie o universo inteiro do jeito que quiser pra se tornar um deus. O Ichigo e o Uryu estavam frente a frente com o Jugo e o Quatro Olhos fala que os poderes dele só trocam quando o Iwate tá dormindo. Então agora ele não tem o poder do All Might. Ele tá no nível mais forte da fortaleza dele, que chama War Welt. E o Ishida manda o Ichigo ir até ele porque cuida das coisas por aqui. É claro que o cabelo de tomate não queria porque aquele Jugo é muito forte, mas o Ishida garantiu que essas não vão ser as últimas palavras dele. E o Prota corre junto com a Orihime e o Shed até o palácio do rei dos Quinces. A Inoue tava meio cansada, mas também carregando duas bolas de boliche desse jeito quem não fica, né? Mas ela fala que ficou aliviada que o Ishida não se juntou aos Quincy de verdade. Só que enquanto ela moscava, do nada as estátuas começam a atacar eles. Iam afundar a lança nos guris, mas a Orihime cria um escudo e o Shed maceta aquela pedra no meio. O Ichigo pega a gatinha no colo e consegue pular pro outro lado, mas o Shed fica pra trás e manda eles continuarem porque ele vai segurar essas coisas. Do nada um doidão sai debaixo do chão igual uma topeira fazendo um furacão de areia. O Shed pergunta onde o Ganju tava, mas ele responde que foram eles que abandonaram ele e meteram o pé. Ele acabou se perdendo, mas usou sua habilidade pra chegar até essas estátuas malditas. Então o Shed fala que o trabalho deles é vasculhar o castelo e garantir um caminho de volta pro Ichigo depois que ele solar o rei dos Quinces. Lá embaixo, o Ishida fala que o Jugo não consegue ver todo o futuro, já que o loirinho fala que ele parece diferente de antigamente e que parece estar cheio de esperança agora. E o Uryu fala que já que é assim, ele nem conseguiu prever isso. Mas enquanto ele atira numa pedra, o maluco aparece atrás dele, falando que consegue ver tudo. Tentou decapitar o Quatro Olhos, que desvia no último segundo, e fala que vai precisar confirmar o quanto o Jugo consegue ver no futuro. Atirou várias flechas mortais, mas o cabeludo desvia de cada uma delas com seu haki da observação avançado. Ele já tinha percebido que o plano do Uryu era eliminar os ângulos de ataque, por isso ficou de costa pra parede pra que só tivesse como inimigo atacar pela frente ou pelos lados. Mas o Ishida fala que não se importa com a admiração dele e volta a atacar. Só que o Jugo usa as flechas como escada pra chegar até ele e prender seu pescoço na parede, enquanto brincava com ele, falando que a vida dele tá em suas mãos. Afundou o moleque no chão com tanta força que eles quase foram parar no quinto dos infernos. Mas aqui a gente já sabe que esse loirinho safado vai perder, né? Porque todo vilão que brinca assim com o adversário, ao invés de finalizar ele de uma vez, acaba tomando uma reviravolta histórica. Enfiou a espada no ombro do Ishida e diz que ele é a verdadeira metade da sua majestade. Por isso o rei confiou os poderes dele. O Ishida olha pra baixo e tinha um grande vazio tenebroso. E o Jugo fala que esse é o verdadeiro desejo da sua majestade. Enquanto isso, o pirralho do Jinta tava metendo um home run num minotauro, mas aquela rachadura apareceu no céu devorando o chifrudo e ele não entendeu foi nada. E a Ururu fala que é idêntica à distorção que o Urahara tava investigando. Aí o pivete fica em choque porque agora era muito perigoso ficar nessa cidade e até mesmo nesse mundo. De volta pra luta, o Jugo fala que o plano do rei começou com um ataque à sociedade das almas. O extermínio de vários rolos no mundo dos vivos abalou muito o equilíbrio das almas, e a invasão deles enganou muito os Shinigamis. A morte do velho barbudo chefe e a dos membros da divisão Zero, tudo isso tava no plano deles desde o começo. E o rei das almas, que era o pilar dos três mundos, agora é parte do poder do rei dos Quinces. E é com essa fenda que vai começar a aniquilação dos três mundos, porque eles vão criar um novo mundo e criar uma monarquia onde os Quinces governam tudo. E mesmo sendo um Quincy, o Ishida não faz parte desse futuro, já que é trabalho do próprio Jugo cuidar dos traidores. Mas enquanto ele fazia várias ameaças, o moleque vira a cabeça e ataca suas flechas a queima-roupa. E diz que depois de ouvir tudo isso, a lista de tarefas dele só aumentou. Primeiro vai derrotar o loirinho pra eliminar o All Might, depois vai acabar com essa fenda e proteger os três mundos. Enquanto isso, do outro lado tinha um esquisitão chamado Askin, um dos guardas de elite do Iwate. E o que esse cara é idêntico ao Aizen não tá escrito. Uma pedra enorme cai do lado dele enquanto tava deitadão na mó paz. E antes mesmo da próxima pilastra cair, ele já sabia que não precisava mexer um único centímetro pra desviar. E tava sentindo que tava se afastando cada vez mais da morte. E ele só tava assim tranquilão porque já tinha dado a maior surra na gatinha da Yoruichi. Ela achou que ele tava falando sozinho e nem prestou atenção. O Askin fala que disparou uma bola cheia de pressão espiritual, oxigênio e nitrogênio. E tá surpreso que ela ainda não bateu as botas depois de tudo isso. Mas ela também tá surpresa depois de tanta manipulação com venenos fatais que ele usou. E não sabia por que ele só colocou o suficiente pra manter ela viva. Só que o cara fala que ela tá enganada porque ele fez o melhor que pôde. E qualquer pessoa já teria se contorcido até virar saudades, mandando ela parar de fingir que não é uma aberração
e que ele pegou leve com ela. Ela olha pro lado e o irmão dela parecia que não ia aguentar muito tempo, mas ela não tinha força pra curar ele nesse estado. Só que antes que ela pensasse em fazer qualquer coisa, o Askin já brota na frente dela, mandando ela nem pensar em fazer qualquer gracinha, porque seja lá o que ela estiver planejando, ele tem certeza que consegue matar aqueles dois antes. E pergunta se ela não acha que isso é patético demais. Só que do nada o Urahara aparece concordando com ele, falando que ela tomou uma surra, mas tomou um coice de leve e perguntou por que ela fez isso, se ele veio aqui pra salvar ela. E a Yoruichi fala que é claro que ela ia chutar, já que ele não para de olhar pra bunda dela. O Askin fala que chegou mais uma dor de cabeça pra ele lidar, e o Taradão fala que é uma honra ser tão famoso assim. E o Queixudo fala que é óbvio que conhece ele, já que o Urahara é uma das ameaças especiais que o próprio rei mandou tomar cuidado. O Kisuke fala que não merece tantos créditos e dá um tapão na busanfa da Yoruichi. E na mesma hora ela volta a se mexer e os dois metem o pé dali. O Askin fica em choque perguntando como é que a mina conseguiu se mexer com o corpo entupido de veneno, querendo saber como aquele louco desfez o death dealing dele. Mas lembrou que as ameaças especiais foram escolhidas justamente por serem imprevisíveis. O Ichigo Kurosaki por seu potencial, o Zaraki Kenpachi por sua força de combate, o Ryosubi Ichibei por sua sabedoria, Sosuke Aizen por sua pressão espiritual e Kisuke Urahara por seus truques incalculáveis. Independente da estratégia que você usa, esse cara sempre vai te superar. Ele é simplesmente o estrategista perfeito e pelo jeito o maior tarado também. E meu parceiro, que transição é essa cheia de abundância, você tá maluco? Lá em cima dos prédios, a Yoruichi perguntou o que ele injetou na bunda dela. Ele fala que é segredo, mas ela já sabia que era um agente de reforço de imunidade que ele preparou enquanto se escondia e espionava. Ele fala que teve que improvisar, então só deve durar uns 5 minutos. Mas ela fala que é o suficiente, já ia meter um Shuko Raijin Senkei. Só que o Urahara manda ela esperar e fala pra eles tentarem aquela coisa. Mas ela rejeitou rápido demais, antes mesmo dele conseguir explicar. E ela fala que nunca mais quer usar aquela forma grotesca de novo. Eles desviam de um meteoro no último segundo lançado pelo Askin. E a Yoruichi já dispara igual um touro pra cima dele, louca pra acabar com a raça desse maldito. O Quincy fala que é ótimo que ela esteja conseguindo se mover assim, mas ele derrotou ela mesmo quando tava em perfeitas condições, então é claro que um improviso desses não vai resolver nada. Aí o doente do Urahara volta de novo, falando pra ela se transformar quando ele virar a página. E do nada saiu uma luz tão forte que mandou o inimigo voando pra longe sem entender nada. Estavam saindo vários raios do corpo dela e o Askin pergunta que forma é essa, mas foi completamente ignorado. Esse é o Shunkurai-ju Senkei, Shunryu Kokubyu Senkei. O cara pergunta por que foi o Kisuke que respondeu, mas ele só ri, enquanto a Yoruichi spawna na frente dele, cortando seu ombro direito em um piscar de olhos, e meteu um chute na fuça tão forte que fez o maluco atravessar umas 10 paredes. Ele fica completamente perdido, porque já devia ser imune à pressão espiritual dela. Só que o Urahara fala que ela é assim mesmo temperamental, e todo mundo sempre diz que gatos são instáveis, então os humores dela nessa forma aparecem na sua Heiatsu, e ela só não tá atacando agora porque não tá afim. Ou seja, se ela quiser te atacar, vai conseguir fazer isso de um jeito ou de outro. É quase como se ela mudasse completamente de Heiatsu de um segundo pro outro, e brotou na frente dele de novo, sem nem dar tempo de reagir, acertando em cheio aquele vagabundo miserável. E o Urahara fala que mesmo que o corpo do Askin tenha toda essa imunidade, uma única mudança na Heiatsu manda tudo por água abaixo. Ele admite que o maluco consegue criar uma imunidade em uma velocidade assustadora quando é atacado, e precisa de menos de 1 minuto para conseguir anular qualquer ataque. Mas isso não é rápido bastante quando a Yoruichi tá em Kokubyu Senki, já que a sua Heiatsu muda 48 vezes por segundo, e atravessa a defesa dele mais fácil do que faca quente na manteiga. O Askin fica todo queimado, mas até aí tava de boa. Só que ela mete um golpe extremamente rápido que manda ele pra casa do cara e explode tudo. Depois disso, o Urahara grita que tem erva de Yoruichi pra ela, e a mina pula igual um gato em cima dele. E era justamente por essa parte que ela odeia usar essa forma, porque o Urahara é o único que consegue controlar ela completamente pra fazer o que ele quiser. Só que do nada ela volta a sentir dor e fica paralisada porque tava quase acabando os 5 minutos, e o reforço imunológico tava prestes a acabar. Ele fala que ela fez um bom trabalho e manda eliminar o veneno do corpo sem pressa. Ele ia procurar o corpo do Askin e garantir que ele foi de Vasco, mas falando no diabo, uma energia roxa insana aparece na frente deles e começa a crescer cada vez mais. Essa era uma bola presente deluxe, o ataque mais poderoso que ele podia criar, e o Askin volta em uma transformação sinistra sem um único arranhão. Essa era sua forma Hashen, perguntando se ele não fica muito descolado nela. E o episódio acaba. E mano, que episódio absurdo foi esse? Isso foi só um gostinho pra você ver o quanto esse anime é absoluto cinema. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta Bankai. E se caiu aqui de paraquedas sem nunca ter assistido Bleach, pode ficar tranquilo que eu vou trazer um resumão de tudo que já aconteceu até aqui, pra você poder acompanhar essa última temporada insana. Pessoal, a gente tá quase passando pra fase do top 20 do Prêmio Best, então eu preciso muito da ajuda de vocês, porque a gente tá enfrentando vários adversários gigantes e só vamos ter chance de vencer se todo mundo arrebentar o botão do voto. É só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. Eu prometo que é totalmente de graça e não leva nem 10 segundos pra votar uma vez por dia. Tô contando com você, meu parceiro. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.